Mateus, capítulo 25, Evangelho de Mateus, capítulo 25. A partir do verso 14. Todos acharam? Se não achou, está sem Bíblia, você pode acompanhar aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14. Jesus vai falar a respeito de uma parábola. Essa mensagem eu compartilhei ontem com um grupo, num evento, que eu não estava sabendo, que eu ia gastar minha pregação lá, Gilvan? Aí João falou, você vai ter que dar uma palavra. Aí eu já estava com essa engatilhada e eu não gosto de guardar para usar depois, Mas tive que usar lá e quero meditar mais, estender um pouquinho mais a meditação nesse texto hoje. Parábola dos talentos. Quando Jesus conta, eu acho maravilhoso a forma que Jesus conta as histórias, os ensinamentos. Ele conta parábolas, histórias de uma maneira tão simples que todo mundo consegue entender, A não ser de fato que sua visão espiritual está fechada, haja uma cegueira espiritual. Às vezes Jesus falava histórias tão simples que os discípulos perguntavam, mas Senhor, o que significa isso? Porque espiritualmente estava com a sua visão fechada, para que você só consegue discernir espiritualmente as coisas de Deus se você de fato for espiritual. Você lembra quando Jesus fala com Nicodemos, olha, é necessário nascer de novo, ele fica sem entender, fala, mas como assim, vou voltar para a barriga da minha mãe, tal, como é esse processo? Aí Jesus falando, olha, eu estou falando coisas tão simples e você não consegue compreender sendo mestre em Israel, imagina quando o caldo engrossar, não é verdade? Mas Jesus tem uma maneira peculiar de contar, de ensinar de forma simples, mas não deixa de ser profundo. Não é simplista, é simples. Ele fala, olha os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Você acha que ele não vai cuidar de você? Você entende, você fala, olha aqui. É de uma maneira simples e profunda. E eu gosto, porque é uma mensagem acessível a todos os corações. Você não precisa ser um PhD de teologia, um mestre em divindade, um bacharel em teologia para conseguir chegar a conclusões de ensinamentos profundos que Jesus coloca aqui. Não, só basta de fato seu coração estar aberto. E o que eu quero nessa noite é que o seu coração esteja aberto para ouvir essa mensagem, que é simples, mas é profunda, que falou muito ao meu coração. Jesus vai contar uma história, diz assim, olha, pois será, ele está falando, ele conta a parábola das 10 virgens, sobre os últimos acontecimentos, quando ele viria, quando o noivo viria, fala da parábola das 10 virgens, e aí ele introduz, no versículo 3 ele olha, vigiai, porque não sabeis o dia, nem a hora, de quê? De que esse Cristo voltará, porque ele vai voltar, viu, irmão? Ele vai voltar, tomara que seja hoje, amém? Pensei que alguém ia falar misericórdia. Não, Senhor, deixa eu casar primeiro. Não, meu irmão, tomara que ele venha, que aí, quando ele vier, a gente vai experimentar de fato a plenitude. Mas aí ele falando sobre como ele voltaria, que era para vigiar, e ele diz assim, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2.
mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que receberam 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. É forte essa mensagem, não é verdade? É algo muito forte. É para gerar um temor no nosso coração. Essa palavra, essa parábola é contada, não é para que a gente tenha medo de Deus, não, mas para que a gente possa temê-lo, respeitá-lo, reverenciá-lo, para que a gente possa obedecer. Ele conta a história desse homem que está se ausentando do país e distribui talentos, não de forma igual, 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Mas essa divisão não quer dizer que um é mais importante que o outro, para ficar bem claro aqui, porque ele diz assim, é para que, segundo a sua própria capacidade, o Senhor conhecia a capacidade de cada um, e ele distribui esses talentos, que era o dinheiro da época, para que eles pudessem administrar. Ele sabia exatamente quem era cada um, conhecia, isso é importante, porque a gente sempre, quando trata aqui sobre quantidade, de um recebeu mais, o outro recebeu menos, isso não quer dizer que haja uns melhores e outros piores, é capacidade de poder fazer, de poder administrar, e não tem problema nenhum nisso. Como eu falei ontem, nós não estamos aqui numa competição, um competindo com os outros, não é verdade? A gente não está competindo, a gente não está querendo saber quem é o maior, quem é o melhor, porque o ser humano, ele gosta disso, de saber quem é o mais importante. Os discípulos, vira e mexe, eles estavam discutindo isso, sabia? Estão caminhando, estão lá discutindo lá, quem será o mais aqui, o mais achegado? O João fala, olha, eu deito no colo dele. O Pedro fala, não, mas está aquela discussão para saber quem é o maior. Porque o ser humano, o coração do ser humano é corrupto de fato, o pecado realmente desfigurou. E aí Jesus, olha, se você quer saber quem é o maior é aquele que serve. Porque no mundo, quem está em cima realmente é o maior, é o melhor. Mas não é assim no reino de Deus. A gente não está aqui querendo saber quem é maior, quem é o melhor. Porque é bom, a gente gosta quando a gente recebe elogio, não é verdade? Não é bom quando nos elogiam? Não é bom quando você elogia a sua esposa? Quando você elogia o teu marido? Quem gosta de elogio? Todo mundo gosta, óbvio. Faz bem. Quando a pessoa vem e fala, poxa, olha, você me abençoou. Cara, você tem sido uma bênção na minha vida. Eu gosto de receber, às vezes eu recebo mensagem de pessoas que eu nunca mais vi. Passei em alguma igreja, preguei uma mensagem, e às vezes eu recebo, pastor, olha que bom, tal, Deus te abençoe. Pessoa grata por aquela mensagem há não sei quantos anos atrás. Você se sente bem.
Mas o problema do elogio é exatamente esse, é quem recebe, é o que você faz quando você escuta, quando entra no nosso coração. Aqui ele está mostrando que não é para que se haja destaque de um ou de outro, mas é pela sua capacidade. Por quê? Porque o Senhor sabe exatamente quem nós somos. Ele sabe, Ele te conhece. Quando Ele te escolheu, Ele sabia quem Ele estava escolhendo. Não é nenhuma surpresa para Deus quando a gente erra, sabia disso? Quando você erra, você acha que Deus olha e fala: ai, eu mesmo. Não imaginava que Samuelson teria coragem de fazer isso. Não imaginava que Samuelson poderia chegar a esse nível. Você acha que acontece isso com Deus? Você acha que Deus fica espantado com você? De forma nenhuma. Uma das coisas que acalenta muito o meu coração é exatamente isso. É saber que Ele sabe quem eu sou. E Ele sabe de coisas que eu não consegui chegar ainda lá. Por isso que o relacionamento com Deus é maravilhoso, porque a gente não só conhece a Deus, mas a gente se conhece. E esse conhecimento, através desse conhecimento de Deus, realmente às vezes você olha no espelho e fala: ô Senhor, está difícil, Pai. Às vezes a gente não se sente nem digno de receber, eles estão recebendo aquilo que o Senhor deu. E às vezes acontece com a gente não se sente digno de receber aquilo que Ele tem nos confiado. Mas eu quero falar para você nessa noite, se o Senhor te escolheu, você não tem o que temer. Você não tem o que temer, você não tem que ficar preocupado, mas e agora, o que vai ser? Não, Deus continua comigo. Nos dias ruins e nos dias bons. Deus não fica surpreso, Ele não descobre: ai meu Deus, ele tem bafo. Ai meu Deus, ele é uma pessoa difícil. Ai, ele é egoísta, ele é isso, ele é aquilo. Não tem problema nenhum. Isso é um consolo para os nossos corações. Saber que Ele não se escandaliza com a minha humanidade. Você pode olhar todas as pessoas que Deus usou, todas. Você pode olhar para Elias, você pode olhar para Davi, você pode olhar para Abraão, você pode olhar para Isaac. Todos eles, você vai encontrar uma falha. Você vai encontrar às vezes, algumas falhas. Você imagina Davi. Meu irmão, Davi, a Bíblia diz que ele era um menino de boa aparência, sisudo em palavra, de boa aparência. Menino simples, lá que tomava conta das ovelhas lá no meio do campo. Você conhece a história de Davi? Meu irmão, Davi aprontou. Davi deu umas pisadas na bola que Deus dar uma corrigida nele. Mas Deus não foi pego de surpresa. E eu não estou falando para as pessoas que amam o pecado. Meu irmão, se você está sujo, suje-se mais. Se está limpo, limpe-se cada vez mais. Porque os tempos vão se abreviando cada vez mais. Eu não estou falando para as pessoas que amam o pecado, eu estou falando para aquelas pessoas que amam a Deus. Para que você tenha a convicção que Ele te ama. E que Ele te conhece e sabe exatamente quem você é. E aí é para que a gente consiga que o nosso coração descanse nele. Quando eu falhar, eu sei, o Senhor não está surpreso com isso. Quando eu errar, eu tenho o Senhor. Filhinhos, não é para que pequeis. Mas se pecar, temos um advogado, um justo. Ele oferta pelos nossos pecados. Isso é maravilhoso. Perdão dos nossos pecados. Para que você não receba uma acusação do diabo e fique ali trabalhando ela. Porque eu não sei porquê, mas a gente tem uma facilidade de dar ouvidos para o diabo. E ficar remoendo e remoendo. A gente recebe aquela acusação e a gente já não se sente digno de mais nada. Se a pessoa fala: olha, Jesus está voltando, ele já diz: misericórdia, estou frito. Não volta agora não, Senhor. Eu preciso me acertar. Eu lembro uma vez que eu falei: olha, tomara que Jesus volte hoje. Aí uma pessoa falou assim: hoje não. Eu preciso, mas como assim não? Não, eu preciso me ajeitar. Como é que se ajeita? Me diz como é que você se ajeita. Como que, se você consegue se ajeitar, me fale.
porque eu não conheço outra maneira a não ser indo até a cruz, indo até Cristo. Eu não consigo ver outra maneira de nos corrigirmos, a não ser por Cristo, porque é exatamente por isso que Ele veio. Se a gente conseguisse dar um jeito nos nossos problemas, para que Cristo? Me diz para quê? Se fôssemos tão bons, tão bonzinhos, eu sei que aqui na igreja todo mundo é bonzinho, cheiroso, não é verdade? Amém? Você passa aquele perfume, bota a sua melhor roupinha lá, tal, se ajeita, é maravilhoso. Igreja cheirosa, igreja limpa, um ar-condicionado, é maravilhoso. Mas quando a gente vai se aprofundando dentro dos nossos corações, quando a gente olha para dentro, tem coisas que você fala assim: ô Senhor, misericórdia, Deus, tinha tanta gente melhor para o Senhor escolher. Não, Deus não está escolhendo porque é bom. A única explicação para a escolha de Deus é: Deus amou o mundo de tal maneira. É a única explicação. Isso é amor. Não tem outra explicação. Porque você sabe o quanto ruim você é. Eu sei o quanto ruim eu sou. Só estou casado há 15 anos porque Renata chega o Espírito Santo. Cadeira não dou muito trabalho, não. Hein, Gilva? Oh, meu Deus do céu. A gente precisa dele. E não tem nada que faça que a gente consiga se ajeitar. Não tem isso, queridos. Se você tentar com a sua própria força, você não vai obter sucesso. A nossa transformação, a nossa santificação continua sendo Jesus. Comece em Jesus, permanece em Jesus e será sempre em Jesus. Isso me acalenta o coração, porque quando eu vejo as minhas falhas, eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim. E não é que Ele tem misericórdia. Porque quantas vezes a gente está servindo ao Senhor com medo? Com medo. Você vê que esse que recebeu está com medo. A gente fica se relacionando a Deus com medo. Porque nos ensinaram que se a gente fizer alguma coisa de errado, Deus vai trazer uma punição severa. Olha, Papai do Céu castiga. Não, não é Papai do Céu, não é você mesmo que castiga. Você fica jogando a culpa para Deus, joga em você. E aí, às vezes, quantas vezes eu errava e falava: agora Deus vai quebrar minha perna. Agora, com certeza, já é milésima vez, Senhor, cometendo o mesmo erro, Pai. Agora Ele vai quebrar uma perna, agora Ele vai quebrar um braço meu. Eu achava que o braço ia cair, mas nunca caía. Falava: Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor. E sabe o que acontecia? O braço não caía e Ele me perdoava. Porque eu posso afirmar que Ele perdoava. Que a palavra de Deus me garante o perdão dEle. É Ele próprio a nossa garantia. Ele é a nossa garantia. Então, quando você se pegar, quando você olhar para as suas mãos e encontrar as coisas, os tesouros de Deus nas suas mãos, não ache que porque você é melhor, não. Você é mais isso ou mais aquilo outro, não. Você olha para a graça é melhor que a vida. Não foi o que eu li começando o curso? A graça é melhor que a vida. O salmista sabe o que é graça. O salmista sabe o que é graça. Esses homens experimentaram a graça. Sabe o que esses 3 homens estão experimentando? Graça, recebendo do seu Senhor aquilo que eles não são dignos de receber. Você acha que Deus escolheu Abraão por quê? Porque Abraão era bom? Você já leu a história de Abraão? Você leu, você sabe, ele não foi nada de bonzinho, não. Deus tirou ele do meio de um lamaçal de idolatria e falou: vou começar com você, escolhe. Graça dele, pura graça de Deus. E aí você vai ver quando Abraão está peregrinando pela terra aí, para cima e para baixo, Deus fala: vem para cá, vem para lá. Quando ele vai entrar no Egito, ele fala para Sara: Sara, ó, você é muito bonita, muito formosa. Já era uma senhora, você imagina. Fala assim: ó, vou entrar lá, a gente vai entrar e você diz que é minha irmã, porque eles podem me matar para querer ficarem com você, para pegar você como esposa, e eu sobro, ó. Ele com medo, ele inventou, óbvio que a Sara era do parentesco dele, mas ele não quis falar que era esposa, porque ele ficou
com medo. Abraão, pai da fé. Você acredita nisso? Quando o cabra descobre e fala, mas, ô Abraão, você não falou que era tua irmã, rapaz? Por isso que eu peguei ela como esposa. Fala, não, é porque eu achei. E o pior, ele repete mais lá na frente, quando Deus muda a vida dele, quando Deus abençoa, muda o nome de Abrão para Abraão, vai acontecendo a mesma coisa na terra de Gerar. Quando eles estão entrando, ele fala assim, ó Sara, aquele nosso trato está de pé, viu? Entrou lá, fala que você é minha irmã. E assim acontece, o cara vê a esposa de Sara era uma mulher linda, era assim, igual a Renata, linda, mulher maravilhosa. E quando eles vêm, pega como esposa, e Deus dá um sonho ao rei lá de Gerar e fala assim, olha, se você tocar nessa mulher, eu acabo com a tua vida. O cara era inocente na história. Quem tinha que ser repreendido? Era Abraão. Deus vai falar, olha, devolve a mulher, porque senão eu acabo com tudo. Mas Senhor, eu era inocente. Deus fala, não, eu sei que você é inocente, por isso que eu não acabei com esse povo todo, por isso que eu não matei todo mundo, por isso que eu estou te dando esse aviso, devolveu Abraão. Ô Abraão, como é que você faz um negócio desse? Meu irmão, nem se mete com Abraão, não vá falar mal de Abraão, porque Deus não vai falar nada para Abraão, Deus vai falar com quem tinha pego a esposa dele. Sabe por quê? Porque quem trata com Abraão é Deus, não tem ninguém não tem nada com isso. Eu gosto dessa maneira que Deus se relaciona conosco, de forma individual, de forma pessoal, sabendo quais são as nossas necessidades e quais são as nossas deficiências, e Ele trabalhando no meio disso. Queridos, é assim a graça de Deus. Esses homens receberam segundo a sua capacidade. Você também recebeu de Deus. E a gente precisa abrir os nossos olhos espirituais para conseguir entender aquilo que Deus está nos dando. E quando esses homens aqui recebem, esse que recebe 5 talentos, a Bíblia diz que eles saem imediatamente para negociar. Não vai ficar pensando de, não sou digno, eu não posso, aquela ladainha que a gente fica com Deus, sabe aquele chororô, que Deus está falando, dá para parar aí um pouquinho? Dá para parar e dá para ir para o trabalho? Você vê quando o Elias está lá naquela depressão dele, mas só tem eu. Fala, Elias, você está fazendo o que aqui nessa caverna? Levanta, vai trabalhar, rapaz. Vai ministrar na vida das pessoas, vai fazer cumprir com o teu ofício. E esse homem aqui, a Bíblia diz que é imediatamente. É para quê? É para negociar. É para que haja negociação, é necessário ter relacionamento, não é verdade? Você precisa se relacionar, é uma troca. E olha, a gente precisa tanto, mas tanto de relacionamentos. Nós precisamos um dos outros, você sabia disso? Nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. Deus derrama sobre as nossas vidas para que você possa derramar na vida das pessoas que estão ao seu redor. Para que você possa criar relacionamentos que venham a abençoar, que venham a te acrescentar. Eu não estou falando da roda dos escarnecedores. Eu não estou falando de pessoas que te roubam, mas pessoas que te acrescentam. Nós precisamos desses tipos de relacionamento, onde há uma troca, que há crescimento em você, porque você abençoa e você é abençoado. Meu irmão, não dá para viver sozinho. A gente viu o tempo que a gente viveu em 2020, o tempo que a gente viveu em 2021, onde tiveram a brilhante ideia de parar o mundo. E agora pipoca inflação para tudo que é canto, é mais miséria, porque eles acham que dá para parar. A vida ela é dinâmica. Ela precisa de troca, ela precisa de relacionamento. Você vai ver quantas pessoas se mataram nessa pandemia. Você vai ver quantas pessoas empobreceram. A gente é testemunha. Projeto Bola no Pé. O Projeto Bola no Pé estava com parceria com a Unime, estava com muitas parcerias funcionando de manhã, de tarde, com gente trabalhando. Veio a pandemia e falaram, para tudo. Acabou com a gente. Empobreceu o projeto.
Porque a gente acha que dá para parar, não dá para parar não. Quando você não quer mais se relacionar, quando você não quer mais saber de ninguém, significa que você está com problema. Nós precisamos de relacionamentos que nos acrescentem, queridos. É necessário sim, eu falei domingo passado sobre o tempo de contemplação, não é verdade? Quem estava aqui lembra? O tempo de contemplação, a gente precisa, nossa alma precisa desse tempo de contemplação, de estarmos sós com Deus, mas da mesma forma nós precisamos da ação, não somente contemplação, a contemplação é para que haja um enchimento, para que eu possa partir para a ação, para abençoar vidas e para ser abençoado também. Porque é no relacionamento, é nessa troca que acontece o derramar do Senhor, é ali que está a bênção do Senhor. A bênção do Senhor está no meio da comunhão. Não dá para a gente se isolar achando que dá para viver de qualquer, não, eu vou ficar aqui bonitinho, quietinho, olhando lá pela internet. Não dá. Nós precisamos de relacionamentos. Você precisa de relacionamentos. E como é bom relacionamento que acrescenta. Como é bom uma amizade que acrescenta. Enriquece a nossa alma, enriquece a nossa vida. Esse homem aqui estava sendo enriquecido porque ele saiu disposto a fazer. Porque geralmente, às vezes a gente fica com medo de relacionamento, porque a gente fica com medo de se machucar, de se ferir. Ah, mas eu me machuquei tanto. Ah, porque me feriu tanto. Ah, porque fulano. E o problema é sempre o outro, o problema nunca sou eu. É assim? O problema não sou eu, é o outro. Eu fico, meu Deus do céu, será que não sou eu o problema? E se eu for o problema e não estiver enxergando, Senhor, me mostra. Porque eu não quero ser pedra de tropeço na vida de ninguém, eu quero ser uma bênção. E às vezes a gente fica com medo de relacionamento por causa disso. Olha, se você falhar, meu irmão, falhou. Mas me machuquei, é assim, a vida é desse jeito mesmo. Por isso que é necessário essa disposição. Eu sei o que Deus me confiou, eu sei o que Deus me deu, e eu quero ser uma bênção na vida do meu irmão. Deixa eu te falar, não despreze aquilo que Deus te confiou. Não considere comum aquilo que Deus santificou. Eu quero que você consiga entender aquilo que Ele colocou sobre as suas mãos para que você pudesse ser uma bênção, porque mais do que nunca nós precisamos ser bênção para esse mundo. Quando Deus escolhe Abraão, Deus vai falar para Abraão o quê? Abraão, sê tu uma bênção. Fala para quem está perto de você, sê tu uma bênção, que eu aproveito e bebo água. Sê tu uma bênção. Nós precisamos ser bênção na vida das pessoas. E não ache que você não tem nada para oferecer, porque você tem. Assim como esses homens receberam, você recebeu de Deus também. Não considere pouca coisa, não. Não despreze aquilo que Deus derramou sobre a tua vida. Sabe quem vai desprezar? Quem vai desprezar a bênção é um cabra chamado Esaú. Ele tinha a bênção da primogenitura. Ele que ia herdar tudo. Ele que ia, dar prosseguimento à descendência de Abraão, de Isaac. Mas sabe o que aconteceu? Ele chegou um dia com fome. E tem gente que quando está com fome, meu irmão, não é não? Ele chegou com fome. Ele com certeza era crente. Não é verdade? Chegou com fome. E Jacó esperto, Jacó estava olhando a bênção. Jacó olhou e falou, eu quero. Se ele não quer, eu quero. E aí quando Esaú chega com fome, e Jacó era cozinheiro, olha isso, Jacó sabia cozinhar. E Jacó lá fazendo lá o seu guisado lá, fazendo sua comida, né? E aí quando Esaú chega e fala, dá um pouquinho desse negócio aí, com a fome, ele fala, só se você me der a bênção,
da primogenitura. Sabe o que Esaú vai fazer? De que me serve a bênção se eu estou com fome? Meu irmão, você acha que Deus vai abençoar a gente assim? Meu irmão, Deus não quer conta com gente assim não. O cara despreza a bênção. Tem gente desprezando a bênção de Deus, você acredita nisso? Porque a alma está faminta, ele quer saciar a alma dele. Quero dizer para você, Esaú nunca se satisfez, você nunca vai satisfazer, porque o que você precisa é da bênção de Deus. Sabe qual era o alvo de Jacó? A bênção de Deus. Quando ele se encontra depois que Deus abençoou financeiramente a ele de uma forma poderosa, família, filho pra caramba, tudo que ele precisava ele tinha, e quando chega lá no Val do Jaboque, que ele se encontra com um anjo do Senhor, meu irmão, rola uma briga boa, e ele agarra aquele anjo e fala, olha, o anjo fala, me largue, ele fala, não largo, tem até uma musiquinha assim, né, a gente canta no retiro, me larga, não largo, mas se o Senhor não me abençoar, eu não te largo. Ele é tocado por Deus, ele sai dali diferente. Sabe o que ele saiu dali? Ele saiu com a bênção de Deus. Meu irmão, não despreze a bênção de Deus. Às vezes Deus abençoa a tua casa, Deus abençoa os teus filhos, e você está trocando a bênção de Deus por qualquer lixo que te oferecem. Esaú fala, eu estou com fome para quê? Que Deus te deu é um tesouro, tem que estar bem guardado. Esse homem sai de imediato para negociar, porque ele sabe o valor que tinha aqueles talentos. E ele dobra aqueles talentos, ele multiplica aquele negócio, porque ele aproveitou a oportunidade de Deus na vida dele. Você precisa aproveitar a oportunidade de Deus na sua vida, amém? Você precisa aproveitar a oportunidade de Deus na tua vida. Deus nos dá oportunidades. Deus estava dando uma oportunidade para esse homem ser uma bênção. Sabe o que ele fez? Ele foi uma bênção. Talvez você entrou aqui, meu irmão, e está olhando e está dizendo, mas Senhor, oh Senhor, eu não tenho, eu isso, eu aquilo outro. Eu quero que Deus abra os teus olhos para que você contemple a bênção dele sobre a tua vida, para que você saia daqui disposto a abençoar pessoas, a abençoar a tua casa, a abençoar os teus vizinhos, a abençoar o teu trabalho, para que a bênção chegue junto com você lá naquele trabalho, para ao invés de você odiar teu patrão, você possa amar ele. Fala, Senhor, eu amo esse homem, Deus. Se não ama, se comporte como se amasse, porque uma hora o negócio entra, uma hora o sentimento vem, porque a gente não vive pelo que a gente sente, a gente vive pelo quê? Pela fé, ou pelo menos deveria ser, é pelo que a gente acredita, não é pelo que o sentimento diz, porque o sentimento engana a gente pra caramba, não é verdade? O coração é enganoso, mais do que todas as coisas, quem pode conhecer? Eu, Senhor, sondo e conheço. Então é pelo que eu acredito, eu creio que Deus me abençoou, eu creio que Deus derramou a bênção dele sobre a minha casa, sobre os meus filhos, então eu vou aproveitar a oportunidade para que as pessoas possam ser abençoadas, através da minha casa, através dos meus filhos, através de tudo aquilo que ele tem me confiado. Só vale a pena viver se for dessa maneira. Se você quiser parar, você não vai conseguir, é igual andar de bicicleta. Você começa a andar de bicicleta, meu irmão, você tem que pedalar, e não vai parar mais. A hora que você para, você cai. A vida é assim, você precisa estar em ação. E a Bíblia diz que ele saiu imediatamente para negociar com eles, ganhou outros 5. Do mesmo jeito que tem 2, faz da mesma forma. É 2, ele tem 5, não tem problema nenhum. Eu quero saber o que Deus colocou sobre as minhas mãos. Eu quero saber o que Deus fez em mim. Não quero olhar para o outro e dizer, mas por que Deus não faz aquilo que... Não, meu irmão, não me interessa. Não me interessa se foi 2, se foi 1 talento, foi Ele que me deu. Eu guardo, eu cuido, eu administro, eu faço multiplicar, porque eu sei que foi Deus que me deu uma oportunidade. Ele vai com seus 2, ele ganha outros 2, mas o que recebeu 1, ele põe, abre um buraco e guarda.
Por quê? Por causa do medo. O cara está com medo. E o medo, ele faz exatamente isso. O medo, ele faz com que a gente não viva, não tenha uma experiência com Deus. A gente fica com medo de se lançar. Eu fico olhando todos esses homens de Deus que Deus usou. Você vai ver os heróis da fé, você encontra Sansão, você encontra Jefté. Pessoas que, uma coisa eles tinham, coragem para ir adiante. Esse homem aqui, ele está com medo de perder. E é exatamente isso. Quando a gente tem medo de perder, quando a gente não quer perder, nós já perdemos. Jesus não vai falar exatamente isso. Se você quiser ganhar, você tem que fazer o quê? Perder. Perder aquilo que impede que Deus te abençoe. Às vezes a gente fica agarrado a relacionamentos, a gente fica agarrado a coisas que somente nos afastam de Deus. E Deus está dizendo assim, olha, eu quero te abençoar, mas a gente não larga, porque a gente está ligado, porque a gente criou essa conexão, criou esse vínculo e a gente colocou dentro do nosso coração, e mesmo que aquilo ali esteja nos levando para a destruição, a gente mantém, porque você fala, eu não quero perder, você tem que estar disposto a perder. Esse homem não tinha disposição nenhuma para perder. Chega uma hora que o seu Senhor chama-o para prestar contas. E agora, como é que faz? Vem o primeiro e diz, Senhor, o Senhor me confiou 5, tem aqui mais 5. Ele vai dizer, olha, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Chega o que tem 2, fala, olha, Senhor, tinha 2, agora tem 4. Então, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. E agora ele vai conversar com aquele que só tinha 1 e que não fez nada com aquele 1. Ele guardou. O medo não deixou ele experimentar os relacionamentos, o medo não deixou ele constituir coisas, o medo não fez com que ele não pudesse multiplicar. E aí o Senhor vai dizer assim, olha, respondeu-lhe, porém, o Senhor no versículo 26, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, ajunto não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia juros do que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10. Porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Você tem noção do que é isso? Isso é algo muito profundo. Você pode olhar e falar assim, mas que rigor é esse? Que rigor desse Senhor é esse? Meu irmão, pertence a Ele. Esses talentos pertenciam a quem? A Deus. Esses servos aqui pertenciam a quem? Ao seu Senhor. Da mesma forma, nós pertencemos a Deus. E pode ter certeza absoluta que vai chegar um dia que a gente vai estar diante dEle. E aí o que nós vamos falar? Senhor, eu estava com medo, Senhor. O Senhor não era capaz, eu não tinha capacidade. Você está dizendo que Deus é mentiroso. Porque Deus, esse Senhor distribuiu segundo a sua capacidade. Se você fala, não tinha capacidade para fazer, você está mentindo, porque tinha capacidade para fazer. Tinha maneiras para que você pudesse administrar da melhor maneira possível. Querido, nós somos mordomos dessa vida. O Senhor nos entregou para que pudéssemos administrar da melhor maneira possível. Agora, saiba de uma coisa, a vida pertence a Ele, goste você ou não. Esse fôlego de vida que você tem pertence a Ele. Esses filhos que você fala, são meus filhos, são de Deus. Esse casamento que você fala, não, esse casamento é meu, esse casamento é de Deus. Tudo que tem, que você possa ter, pertence a Ele. Para que a gente tenha consciência de se portar com temor e tremor diante dEle, para que a gente saiba, eu vou prestar conta de tudo aquilo que Deus me confiou. E você olhando aqui, o rigor que Ele tem e a justiça dEle, não é brincadeira. Porque Ele está dando uma oportunidade.
E este homem aqui perdeu a oportunidade. Quantas pessoas estão perdendo a oportunidade? Não permita que aconteça assim com você. Mas eu estou com medo de falhar, eu estou com medo de errar, eu estou com medo de perder. Não tem problema nenhum. Eu vou me regozijar em Deus. Porque, meu irmão, Ele vai tirar. E Ele nem dá para o que tem 4, não é verdade? Ele dá para o que tem mais. Fala, Senhor, dá uma igualdade, distribui igualmente a igualdade, o comunismo, né? Todo mundo, vamos distribuir em partes iguais. Está pensando o quê? Que me pertence? Que te pertence? Vida pertence a Ele. A vida pertence a Ele, nosso fôlego de vida pertence a Ele. E aí Ele vai dizer, olha, todo o que tem, se lhe dará e terá em abundância, o que não tem. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, que você não chegue diante de Deus dizendo, Senhor, não tenho, porque você tem. Você tem um coração para oferecer para Ele, talvez você pense que não é nada, Senhor, não tenho nada para te oferecer. Tem sim, Deus colocou coisas aí no teu coração, na tua vida. Deus te presenteou com a graça dEle sobre a tua vida. Sabe por que você está vivo aqui, por que você está aqui nessa noite? Porque Ele te concedeu graça. Porque Ele te concedeu a oportunidade. Se eu estou respirando, se eu estou vivo, Senhor, que então que esse dia seja para te louvar, seja para te engrandecer. É dando aquilo que é dele, derramando cada vez mais. Você percebe a mulher quando quebra o vaso de alabastro, um perfume maravilhoso, derrama aos pés de Jesus. As pessoas que estão ali vão dizer, mas que desperdício. Esse perfume aí poderia ser vendido e dar aos pobres. Não é assim que o Judas fala? Aí Jesus fala, a Bíblia diz assim, ele não fala porque está preocupado com os pobres, porque o pobre sempre vai ter. Mas o que ela está fazendo? Ela está entregando o melhor que ela tem. Sabe o que acontece com Jesus? Ele recebe aquele gesto de adoração. Pode parecer um desperdício? Desperdício nenhum. Estou oferecendo o meu melhor. Pode parecer pouco para os outros. Pode ser loucura para os outros. E falar, mas você está doido, rapaz. Você está fazendo o que na igreja? Todo domingo na igreja. Você é maluco? Nunca ninguém te questionou, não? Passei mais de 20 anos da minha vida indo para a igreja, todo domingo, igreja. Dia de semana, igreja. Sábado, igreja. Igreja. Você fala, você é maluco? Você é doido? O que você está fazendo? Eu estou oferecendo aquilo que eu tenho. Porque pode parecer pouco, mas foi o que Ele me deu, então eu quero devolver a Ele. Porque no final das contas é o que a gente vai ter que fazer, devolver aquilo que Ele nos deu. Então quando as pessoas me chamam, que te chamam de maluco, sabe de uma coisa? Você está olhando lá para cima, você não está olhando aqui para baixo. Aquilo que o mundo hoje despreza, que tem muito valor para eles, não tem valor nenhum para Deus. Tem valor nenhum para Deus. E eu quero saber exatamente isso. O que tem valor para Deus? Meu coração, Senhor, tem algum valor? Então está aqui, Senhor. Minha adoração, Senhor, tem valor? Então está aqui, Senhor. Minha gratidão tem valor, Senhor? Então está aqui. O Senhor cura 10 leprosos. Jesus fala, vamos se apresentar ao sacerdote, apresente a oferta. Quando eles estão caminhando, descobrem percebem que estão curados. Sabe o que um faz? Volta, para quê? Para que você vai voltar, rapaz? Só para dizer muito obrigado? Ele já sabe de todas as coisas, ele faz questão de voltar. Ele faz questão de voltar só para dizer, Senhor, muito obrigado. E sabe o que ele está fazendo? Ele está adorando a Deus. Para aqueles 9 não tinha sentido nenhum, mas para aquele um, ele diz assim, para mim vale muito voltar para agradecer. Para mim vale muito voltar para adorar, para me prostrar diante dele. Mas você está doido? Deixa eu ficar na minha loucura.
Deixa eu viver na minha loucura, porque de fato as coisas de Deus é loucura para os homens. Jesus vai dizer, mas somente esse, que nem é judeu, somente esse estrangeiro voltou para agradecer? Pois bem, sabe o que você vai fazer agora? Você vai agora perdoado dos seus pecados. Não é somente curado, não. É perdoado dos seus pecados. Sabe o que Jesus está fazendo? Exatamente o que está acontecendo nessa parábola. Aquele que tem será dado, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ele está derramando aonde tem. E eu quero saber nessa noite que se Deus olhar para o teu coração, se Ele vai encontrar. Eu quero saber nessa noite se você entrou aqui e você pode falar, Senhor, eu tenho a te oferecer, Senhor Jesus. Eu tenho a te oferecer minha gratidão. Eu tenho a te oferecer minha obediência. Eu tenho a te oferecer, Senhor, a minha vida, o meu coração. É tudo o que eu tenho. Tenha certeza absoluta. Isso é o que Deus espera de nós. A gente começa a receber, além daquilo que nós estamos pedindo ou pensando, porque não é isso que a palavra diz? Que o Senhor nos dará, além daquilo que pedimos ou pensamos. Tudo o que você pode imaginar, quando Ele diz assim, olha, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Ele vai dizer, você foi fiel no pouco. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que a gente pode oferecer é muito pouco diante daquilo que Ele tem preparado, porque o apóstolo Paulo vai dizer, olha, nada se compara àquilo que o Senhor preparou para nós. Nada se compara. Ele consegue passar por sofrimento, ele é perseguido, ele é chicoteado, ele passa, é apedrejado, quase morre apedrejado, mas ele não consegue tirar os olhos dele dessa glória maravilhosa. Ele não estava se escondendo, ele não estava com medo. Se tem alguém aqui que poderia trazer todas as desculpas do mundo, era Paulo, mas ele fala, olha, não se compara. Não se compara. Então nessa noite, em nome de Jesus, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei de que forma você entrou aqui, talvez se sentindo um dos mais miseráveis dos homens, mas saiba de uma coisa, há um coração aí que Deus te presenteou, há um talento aí dentro do teu coração que Deus te deu. Eu quero que nessa noite você possa apresentar a Ele a sua adoração, a sua gratidão, falar para o Senhor está aqui, Deus. Para as pessoas podem não ter importância alguma, mas para o Senhor eu sei que tem um valor imenso. É assim que nós vencemos, é assim que você vai vencer. Esses dois homens experimentaram a graça desse Deus, mas esse medroso, coração cheio de medo, não experimentou nada de Deus, nada. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos nessa noite. Porque eu tenho certeza absoluta que primeiro o nosso Deus está no nosso meio, o nosso Jesus está aqui. Se Ele não estivesse aqui, não teria sentido algum. Ele vai dizer, onde tivesse 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Eu sei que Ele está aqui neste lugar nessa noite. Eu sei que Ele está aqui. E essa noite não é a noite de nos escondermos, de termos medo. Essa não é a noite de nos omitirmos ou de negligenciarmos essa graça tão maravilhosa. Essa é a noite. É a noite que eu entrego mais um pouco. É a noite que eu derramo mais um pouco para Ele. É a noite que eu agradeço a Ele. Agradeço por tudo que Ele tem sido na minha vida. Apesar de mim. Apesar da minha humanidade difícil. Apesar da nossa humanidade.
Ele tem derramado nas nossas vidas. E eu quero que você saiba nessa noite, que você tem a oferecer ao Senhor nessa noite. E eu quero que você ofereça a Ele. O desejo dEle é que você ofereça a Ele. O desejo dEle é que você derrame esse perfume. O desejo dEle é que você possa agradecê-lo. O desejo é que você possa de fato fazer como esse leproso, que ele foi curado, ele voltou para agradecer, e ele saiu não só com uma cura, ele saiu com uma salvação, ele saiu com seu passaporte carimbado para a vida eterna, seu passaporte carimbado para os céus, aleluia. Ele recebeu muito mais do que ele esperava. Eu quero dizer para você nessa noite, você vai receber muito mais do que você espera. Você vai receber muito mais do que você espera. Eu não sei se você consegue enxergar aquilo que o Senhor confiou sobre as suas mãos. Eu não sei se você consegue perceber a presença de Deus na sua vida. Se você consegue perceber a presença de Deus no teu coração. Eu quero que nessa noite você substitua essa visão tão limitada e medíocre que nós temos, e possa perceber a presença dEle enchendo a tua vida. Você vai sair daqui sempre dizendo: Senhor, eu estou disposto a ir negociar, Pai amado. Eu estou disposto, Senhor Jesus, a ser uma bênção. É necessário haver uma vontade dentro do teu coração. É necessário que você diga: Senhor, eu quero ser bênção. Eu quero ser bênção porque eu consigo ver a graça do Senhor sobre a minha vida. Eu consigo ver o teu perdão. Eu consigo ver o teu cuidado. Eu consigo ver os teus talentos sobre a minha vida. E eu quero ser uma bênção. Nessa noite, se você entrou aqui, talvez você entrou aqui se sentindo o pior dos seres humanos. Saiba de uma coisa: o Senhor derramou um tesouro sobre a tua vida, sobre o teu coração. Você está com um tesouro sobre as tuas mãos. Eu quero orar por você. Se você quiser sair do teu lugar, se você entrou aqui debaixo de acusação do diabo, você quer experimentar o perdão dele, eu quero dizer nessa noite: você vai ter o perdão de Deus sim. Ele garante o perdão dele sim sobre a tua vida. Se você entrou nessa noite aqui, talvez se sentindo indigno, eu quero que você saia do teu lugar, venha aqui no altar, nós vamos orar juntos. Porque eu quero que você saia daqui sentindo o perdão de Deus sobre a tua vida. Eu quero que você tenha consciência que você foi escolhido por Ele, que Ele derramou sobre a tua vida, que Ele derramou sobre a tua casa. Eu quero orar por você nessa noite que entrou aqui, há um desejo no seu coração, talvez você está aí dizendo no teu lugar: eu quero muito ser uma bênção, Deus, eu quero muito ser uma bênção, eu não consigo ver por onde eu começo, eu não consigo saber por que caminho eu vou tomar, Senhor. Eu quero dizer nessa noite, em nome de Jesus, começa por Jesus, e continua sendo por Jesus, e eu tenho certeza que você vai conseguir experimentar a bênção dEle sobre a tua vida. Você está com um desejo imenso de ser bênção, eu quero orar por você. Você vai sair do teu lugar, vai se colocar aqui no altar e vai dizer: Senhor, eu quero ser bênção, Senhor, na vida das pessoas. Eu quero ser uma bênção neste lugar, Senhor. Eu quero que você saiba que você conta com o perdão dEle. Você conta com o perdão dEle. Você conta com a graça dEle, com o amor dEle. Não é por merecimento, é por pura graça. Senhor Deus, essa noite, Pai, essa noite é noite, Senhor Jesus, de nos apresentarmos ao Senhor mais uma vez. É noite de abrirmos mais uma vez o nosso coração. Mais uma vez, Senhor, é a noite de sermos gratos por tudo que o Senhor tem feito. É a noite, Senhor, de experimentarmos Tua presença em nossa vida e nos alegrarmos
porque a tua presença traz alegria, Senhor. Eu te peço que o Senhor tome a vida de cada um, e especialmente essas pessoas que estão aqui no altar, Pai. Senhor, o desejo do coração deles é ser uma bênção, e eu tenho certeza absoluta que eles serão uma bênção, Senhor, neste mundo, porque o Senhor escolheu, Pai. O Senhor escolheu, o Senhor derramou a tua graça, o Senhor derramou o teu amor. Eles sairão daqui com essa convicção, sairão daqui com essa convicção, que o Senhor está presente na vida deles, e por isso eles podem ser uma bênção. Eu posso ser uma bênção, podemos ser uma bênção, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor nos confiou a sua bênção nas nossas vidas. Obrigado pela tua bênção nessa noite, obrigado pelos teus filhos nessa noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.